Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Fórmula de Viagem. Eu sou a Bruna Camargo, eu sou especialista em planejamento de viagens e o meu objetivo, te passando conteúdos, te ensinando sobre planejamento, é que você consiga realizar viagens mais econômicas por conhecer os passos do planejamento, que você consiga realizar viagens mais incríveis e que, consequentemente, você também consiga viajar mais a partir do momento que você sabe fazer o passo a passo, com isso você economiza nas suas viagens, então você consegue viajar mais se você quiser. Esse é o objetivo aqui do Fórmula de Viagem. E hoje a gente vai ter uma conversa específica sobre uma parte do mundo das viagens, que são as viagens sabáticas, que é quando a gente tira um período, às vezes um período de alguns meses, para algumas pessoas um ano, para outras dois, para outras elas vão uma viagem sabática sem uma data de retorno definida, onde elas saem em viagem, muitas vezes com a intenção de dar a volta ao mundo, mas não necessariamente. Então, para a gente poder conversar bem a fundo sobre esse assunto, eu hoje tenho uma convidada aqui com a gente, que é a Mayara Guimarães. Ela já está há 2 anos na estrada fazendo a viagem sabática dela e hoje ela vai nos contar sobre planejamento, como é que a gente começa a se organizar, como é que é essa vida na estrada. Enfim, ela vai contar muita coisa aqui pra gente, vai ser um bate-papo bem legal, né? Então, nada mais justo do que a gente trazer alguém que já viveu ou que vive essa experiência. Oi, gente. Oi, Bruna. Tudo bom? Tudo e você? Uma boa tarde para você. Boa tarde, né? Boa tarde. Uma boa noite para a galera que está nos vendo, que acho que a maioria está no Brasil nos vendo. Mayara, fica à vontade para começar se apresentando e daqui a pouco a gente começa a sabatina do sabático. Ai, Bruna, obrigada primeiro por ter me convidado. Acho que é muito bacana e para mim eu fico feliz. Eu sempre gosto de falar muito do assunto, assim. E eu recebi muitas perguntas desde que eu comecei minha viagem, então é bem legal a gente poder falar sobre o assunto, porque eu vejo que tem muita gente interessada. E tem muita dúvida, que a galera realmente tem muita coisa que eu não sei se é tão falada na internet, ou muitas pessoas estão, acho que elas estão começando a fazer mais agora no Brasil, mas ainda é algo que ainda é bem novo. Acho que só para quem não me conhece aí, para ter uma ideia da minha retrospectiva aí, meu nome é Mayara, eu tenho 28 anos, sou goiana, e goiana do pé rachado. E nasci e cresci em Goiás. E o engraçado é que, uma curiosidade é que a minha primeira vez que eu saí para fora do estado, eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, eu já estava. Demorou um pouco até eu começar minhas experiências de viagem para fora do estado. E a primeira vez que eu saí para fora do Brasil, eu tinha 21 anos. Então, assim, eu vim de família humilde, uma família maravilhosa, mas não era algo comum que a gente tinha dentro de casa, né? Então, assim, foi algo diferente. Assim, os meus pais começaram a viajar para fora do Brasil não tem muito tempo, então acho que foi uma coisa nova que todo mundo começou a viver aí há pouco tempo. E o engraçado é que a primeira vez que eu fui para Califórnia para encontrar uma amiga minha que morava lá já tinha algum tempo. E eu não falava muito bem inglês. Então já começou aí. Eu fui sozinha, fui com o meu inglês bem básico. E quando eu vi que a maioria dos amigos delas eram americanos e eu não conseguia me comunicar, foi a primeira vez que eu falei assim: beleza, eu preciso aprender meu inglês para conseguir, para ficar melhor e ficar mais confortável, para eu conseguir viajar sozinha, que é algo que eu gostei bastante. Então, assim, tudo começou, o desafio começou com tudo, assim, começou com a língua, começou viajando sozinha e eu peguei gosto pela coisa. Então, acho que tudo começou com uma experiência muito gostosa, mas desafiadora no começo. E só antes de eu começar a te perguntar da onde surgiu a vontade de fazer uma viagem sabática, conta só pra gente onde é que tu tá agora, pro pessoal se situar um pouquinho. Então, gente, aí, eu tô aqui no Havaí ainda, gente. Eu cheguei aqui ano passado. Eu tô numa ilha que chama Big Island, que é a maior ilha que eles têm em território, mas não é uma das maiores em questão de desenvolvimento. Então, assim, é bem gostoso, que eu tenho um pouco de cidade, mas tenho também o ritmozinho
de interiorzinho, assim, sabe? De curtir a ilha. Então eu tô aqui já tem um ano e quase um mês aí no Havaí. Mai, conta pra gente quando é que surgiu essa vontade, né? Tu contou um pouquinho quando foi a tua primeira viagem internacional, que tu viu que precisava melhorar o inglês, mas quando é que despertou, assim, essa vontade de, poxa, agora eu quero ir pro mundo mesmo? Então, depois de começar a viajar, eu comecei a tentar achar o meu estilo de viagem. Que isso daí é uma coisa que é extremamente pessoal e é uma coisa que, com os anos viajando agora, eu descobri que não existe um tipo certo e o tipo ideal de perfil de viagem. Cada viajante tem seu estilo, cada um gosta de uma coisa diferente. Então, assim, eu comecei fazendo viagens internacionais, fiz viagens um pouco não luxuosas, mas assim que eu gastei um pouco mais de grana, então eu juntei um pouco mais de grana para poder viajar. Outras eu fiz mochilão assim bem raiz, bem gastando assim o mínimo que poderia gastar na vida. É, e aí assim peguei muito gosto por viagem e fui conhecendo muita gente na trajetória. E eu vi muita galera, principalmente de fora do Brasil, que estava fazendo um estilo de viagem de longo prazo. E isso me deixou muito interessada, sabe? E eu comecei a perguntar muito para as pessoas, comecei a conversar e eu sempre fiquei muito em hostel, que por viajar sozinha é um lugar ideal para mim, porque eu conheço muita gente, eu consigo compartilhar muitas experiências e, enfim, tô sem carro, tem alguém que tem carro no rosto, então a gente acaba compartilhando. E tem muita coisa, assim, nessa vibe de compartilhar, sabe? E foi aí que eu achei esse estilo de mochilão a longo prazo e sobre o sabático. E quando eu tive os meus 26 anos, eu fui diagnosticada com burnout, que, para quem não sabe, é um nível high level de estresse que é comum para as pessoas acima dos 40 anos de idade. Então, assim, estava trabalhando muito, não tinha data, não tinha dia, não tinha hora, e a minha vida estava em torno do trabalho, e eu estava basicamente vivendo só para trabalhar, e tive essa explosão aí de estresse, e foi onde eu falei assim, não, isso não está certo, eu quero alguma coisa diferente para minha vida, e assim, lembrando das pessoas que eu convivi, que eu conheci na minha viagem, viu o quanto existe um outro lado, que você pode ser produtivo, pode fazer seu trabalho online, no caso deles, né? E não ter um lugar fixo. E ainda ter qualidade de vida, eu falei assim, é isso que eu quero. Então, assim, o meu sabático veio nisso, eu falei assim, acho que agora tá na hora de sair, assim, de verdade. Porque o que eu vejo, Bruna, é que muita gente tem essa dificuldade de falar assim, mas quando que é o meu momento? É o momento ideal. E assim, não tem um momento ideal, tem um momento que você realmente está afim e que você sente que você consegue tirar esse tempo na sua vida, porque você vai ter que desapegar da sua casa, você vai ter que desapegar de coisas materiais e família, né? Seus amigos, sua zona de conforto para entrar nessa viagem a longo prazo. E eu acho que é muito importante, assim, você tem que sentir isso. Então, assim, para mim foi aos 26. Para algumas pessoas vai ser depois da faculdade. Para algumas pessoas, eu conheci pessoas dos seus 40, 50 anos que resolveram fazer uma viagem a longo prazo. Eu, Tirar seu eu tenho sabático. uma, eu tenho uma amiga que viajou em família, ela, o marido e os dois filhos pequenos, de 5 e 3 anos, a Letícia, já fiz live com ela aqui, e eles fizeram um ano pelo mundo, conhecendo diversos destinos, então foi um sabático total, porque daí eles nem trabalharam, assim, eles se organizaram para ficar um ano fora mesmo. Justo. E aí que ainda, além da idade, é do seu estágio da sua vida, porque muita gente fala, mas Mayara, eu tô casada, a gente tem um trabalho, a gente tem uma casa, e assim, para tudo se dá um jeito. Então, não tem mais, você pode alugar tua casa, fazer ela de Airbnb por um ano, para você continuar ganhando a tua grana, né? Não deixar de pelo menos ter um dinheirinho entrando aí. E vai com a tua família, sua filha, você poder ensinar lá na estrada. Então, assim, você tá disposta, tá de coração aberto, né, Bruna?
Sim. E do momento que tu teve pra ti, assim, tu percebeu, é a minha hora de fazer o sabático. Até tu realmente viajar, foi quanto tempo? Foi Ó, rápido? vou Foi falar, devagar? não, foi entre tudo, até eu realmente sair para viajar, foram 6 meses. Assim, foi relativamente rápido, porque eu acho que eu já Uhum. estava colocando isso na minha cabeça há algum tempo. Eu já estava pesquisando, eu já estava construindo a ideia, já estava tendo uma noção de preço, do que eu estaria disposta a fazer, enfim. Então, assim, foram 6 meses do momento que eu falei assim, isso aconteceu, estou indo. Então, isso aí foi, acho que, o momento que eu falei assim, pronto. E aí eu vi até um comentário aqui um pouquinho, não deu para ler tudo, mas a questão sobre a língua, quando eu tinha os meus 20, quando eu fiz 21 anos e eu fui para Califórnia e eu falei, não, agora eu vou aprender inglês, enfim. Eu acho que, além da questão do inglês, eu acho que é você ter mais confiança em você, assim. O fato que eu fui viajando para vários países ao longo desses anos me deu essa confiança. Que eu falei assim, Uhum. beleza, eu posso estar num país que eles mal falam inglês, mas eu sei como é que eu consigo me virar e consigo me comunicar no que eu preciso, nas coisas básicas. Então, assim, isso daí é uma questão de você falar assim, ó, tô disposta, vou colocar, tô indo com a cara e com a coragem e vamos, que sempre vai ter gente, uma coisa, gente, que eu guardem isso pra vida. No mundo dos viajantes, sempre vai ter gente para te ajudar. E isso é fato. Assim, as pessoas sempre se ajudam, é uma enorme comunidade e é lindo, assim, de ver, sabe? Quanto mais você viaja, você fala, poxa, eu não tô sozinha, sabe? E o rosto me deu muito essa sensação, sabe, Bruna? Mas, assim, falando do período até eu conseguir Uhum. viajar, isso, assim, envolveu a questão de deixar a questão a procuração para os meus pais, né? Deixar alguém responsável em casa para resolver Uhum. as coisas que eu precisava enquanto eu estaria fora. Para eu também não ter necessidade de voltar num período exato. Então, assim, eu tentei organizar tudo o que fosse possível para me desvincular do lugar. E se eu precisasse ficar, que é o que aconteceu, que eu nem, a gente, naquele momento, gente, quem imaginava que o Covid ia acontecer? Ninguém, né? Sim. Até, então, assim, eu deixei tudo preparado para as coisas se desenrolar enquanto eu estava fora. Maiara, sobre o financeiro, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Quais são os primeiros passos? Como é que se organiza? Se existe um número mágico de quanto eu preciso para viajar? Enfim, se depende do estilo da pessoa. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi para ti e quais são as tuas dicas. Ó, a questão de financeiro, eu acho que é o ponto crucial, que todo mundo, assim, a pergunta número um que eu tive, desde que eu comecei, tipo, como eu planejei a questão de grana, de como é que eu fiz para organizar tudo, eu acho que o número que a gente poderia falar aí é o quanto você está disposto a gastar. Então, assim, e o quanto você está disposto a se abrir para algumas oportunidades. Porque é o seguinte, gente, vocês podem ir com 10 mil reais, vocês podem ir com 100 mil, vocês podem ir com 50 mil. Depende somente do que você está disposto, os países que você está disposto a conhecer, que você quer conhecer, na verdade, né? O seu objetivo da viagem, que eu acho que é algo muito importante. Assim, quando Uhum. eu decidi viajar, Bruna, eu coloquei que eu queria conhecer, passar pelos 5 continentes. Eu quero isso. Aí, a partir disso, Fê foi com US$ 700 aí pra galera, ó. Vocês estão achando que vocês estão achando que eu tô mentindo? Conheci ele na viagem. Daí, depois eu sei, no final eu vou contar dos perrengues que eu já passei, de gente que eu conheci maravilhosa. E para vocês verem, US$ 700. Quem que sai de casa com US$ 700 para viajar? Para um mês? Imagina para um ano. Esse menino me vai com a grana. Então, assim, do que você está disposto a fazer? Você está disposto a ficar no hostel? É tranquilo para você compartilhar um quarto? Ou, por exemplo, não sair todo dia. Isso aí, Bruno, é uma coisa assim que a galera tem que colocar na cabeça também, que
quando você viaja a longo prazo, seu mindset, a sua cabeça, ela muda. Você não está indo para viajar, para curtir todos os dias, para jantar fora todos os dias, para fazer passeio caro todos os dias. Você vai ficar, às vezes, ao invés de 3 dias no lugar, você vai ficar 2 semanas. Então, assim, você não precisa pagar os 10 euros para ir no museu que tem excepcional num país X na Europa. Você pode esperar o domingo, que é grátis, que isso tem em todos os lugares na Europa, e você vai no domingo e não gasta 1 centavo. Então, assim, você tem tempo. Então, ao invés de você pagar um avião que custa 200 euros, você espera o próximo dia e você vai de ônibus e gasta 24 horas e você paga 15. Então, assim, tudo tá. O que você tá disposto? Você tá tranquilo? Para você é tranquilo, às vezes, passar um pouquinho de perrengue? O que eu falo é assim, né? Não ter o luxo, não ter aquele conforto que você tem, mas tem um monte de história bacana. Você vai rir muito depois, às vezes na hora você vai querer chorar, mas assim, você vai rir muito depois. Vai conhecer muita gente, vai, às vezes, por exemplo, de ônibus, você vai ver tantos outros lugares bacanas que você não queria ver se fosse de avião e gastar, às vezes, 1/3 do valor que você ia gastar normal. Então, assim, 2 pontos que são principais aqui, gastam muito em viagem, é a acomodação, que é assim, tá lá o primeirinho na lista, e o segundo é transporte. Então, se você conseguir se organizar para ser flexível com esses 2 pontos, você vai reduzir muito a sua viagem. Então, não tem número, tá, Bruna? Mas, assim, tá aí. Você pode ir com $700 e ficar 2 anos fora. Então, Uma dúvida que eu tenho, que eu imagino que muitas pessoas também tenham. Tanto, por exemplo, no teu caso, no caso do teu amigo ali que saiu com $700. Vocês não saíram necessariamente com todo o dinheiro que vocês iam precisar para se manter na estrada todo esse tempo. E aí, como é que vocês fazem? Vocês trabalham? Vocês têm um trabalho remoto? Ou vocês trocam trabalho por hospedagem, por outras coisas? Como é que funciona a vida, o dinheiro no dia a dia? Para as pessoas também entenderem que existe uma outra modalidade. Dá para ir com o dinheiro todo, para não fazer nada de trabalho, mas também tem a possibilidade de fazer outras coisas no caminho, né? sim. Na verdade, assim, só para fazer uma retrospectiva, assim, para a galera também entender como é que eu fiz. Eu sou uma pessoa que gosta de me planejar. Apesar de estar 2 anos na estrada e muita coisa ter mudado aí no meio do caminho, fora do meu planejamento, que eu acho que faz parte da viagem, e isso também é uma coisa bacana para a gente colocar assim, em mente, para não desesperar. Tipo, pô, nossa, eu vou ter que ficar aqui mais 2 dias. Tá bom, tranquilo. A gente fica aqui, não tem problema nenhum. Mas quando eu resolvi viajar, eu peguei uma folha branca, sentei e falei assim, beleza, qual que é o meu objetivo? Eu quero conhecer os 5 continentes. Me coloquei as colunas, desenhei todas as colunas dos continentes, falei assim, beleza, quais são os países que eu quero conhecer em cada um dos continentes? Coloquei, escrevi tudo que eu queria primeiro, fiz um brainstorm, coloquei tudo que eu queria, sem pensar em valor. E sem pensar como é que eu ia fazer isso. Bem Alice no Mundo das Maravilhas, assim, viajando. Aí eu coloquei dentro disso quais são os lugares, o que eu poderia fazer que seria interessante, que me daria uma noção de tempo que eu queria ficar no lugar. Fui colocando. E assim eu fui cascateando. E aí eu comecei a pesquisar em cima disso. Tem um site bem legal que chama Quanto Custa Viajar, que eu adoro ele, que dá uma ideia muito bacana. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, preços, quanto seria o custo de cada um dos lugares, para eu ter uma ideia, baseado de quanto a gente estava no dólar e no euro naquela época, claro, né? E com isso, eu peguei e fui fazendo valores versus o que fazia sentido geograficamente, que eu poderia, por exemplo, conectar mais ônibus ou algumas formas mais baratas de transporte. Depois disso, eu fui chegando num valor mais real. E aí, nisso, eu falei assim, não tem essa grana. Tem uma grana que eu guardei durante todo o tempo que eu estava trabalhando. Sempre fiz minha poupancinha, porque o meu dinheiro, galera, era para viajar. E quando eu decidi que eu ia fazer meu sabático, cortei tudo, tá? Só para falar aí.
cortei salão, cortei tudo que era despesa desnecessária, acabou. Acabou, assim, realmente era um negócio que eu coloquei prioridades no que eu quis pra minha vida. E naquele momento era viajar. E aí eu vi que mesmo assim eu não tinha a grana que eu queria, mas eu estava disposta a, às vezes, meio que passar uns perrengues e conhecer os lugares que eu queria. Porque eu já tive perrengue em outras viagens, foi assim, não, tô tranquila, assim. Obviamente, estava viajando sozinha dentro do que fosse seguro, né? O que eu não ia passar por nenhum problema, obviamente, uma mulher viajando sozinha. E aí eu comecei a pesquisar outras formas que eu poderia ter ou não gastar ou ganhar uma grana. E foi onde eu cheguei no Couchsurfing e no Worldpackers. O Couchsurfing, galera, é uma forma que você vai para o lugar, fica na casa de alguém, eles abrem a porta da casa deles para você e tu fica de graça. Você vai ficar de graça. E em contrapartida, a ideia é ter uma conexão. Você oferecer alguma coisa de volta. Por exemplo, geralmente o meu host era uma pessoa que queria aprender português ou que adorava cozinhar, mas queria ter uma cultura diferente, queria aprender coisas novas. Então, eu, como brasileira, poderia contribuir. Falar, poxa, a gente pode fazer isso e tal. Então, assim, isso daí é uma forma bacana. É um site seguro, eles fazem toda uma triagem das pessoas que estão lá. Obviamente, gente, assim, a gente sabe, mulherada, a gente não vai ficar na casa de um Mayara, não ficaria na casa só de um homem solteiro num apartamento, obviamente. A casa que eu escolhi, que foi a experiência que eu tive, foi no interior da Espanha, e foi com um casal, que era mais ou menos da minha idade, que tinha um cachorro. E foi a melhor experiência que eu pude ter. Gente, eu fiquei 3 dias na casa deles, assim, eles tiraram folga do trabalho para me mostrar a cidade, me dirigiram para tudo quanto é lugar. Então, assim, eu nunca conheceria, eu não ia conhecer o lugar e não ia ter a experiência que eu tive se não fosse por eles, assim, eu sou extremamente grata, assim, eles foram maravilhosos, lindos, eu converso com eles até hoje. Então, assim, isso daí é uma forma bacana e para quem está disposto a ter essa experiência, eu super recomendo. E a outra, que é uma forma, vamos dizer, mais segura, é o Worldpackers, que é um site que é basicamente de hostel ou hotel, lugares que estão. A ideia deles é trocar acomodação pelo trabalho. E aí você vai se cadastrar lá, você paga uma anuidade e você vai falar quais são as suas habilidades. E aí vai te mostrar quais os hotéis, os lugares que têm acomodação para oferecer e o que eles estão te propondo como trabalho. Pode ser housekeeping, você pode ir para limpar, fazer a parte de limpeza do lugar, você pode ficar na recepção do lugar, você pode ser bartender, você pode ser guia. Tem, assim, várias coisas, assim, várias mesas. Você pode cozinhar. Então, assim, existem inúmeras coisas que você está disposto, ou que eles te propõem, né? E se você estiver disposto, você pode aplicar e ter sua acomodação de graça. Em alguns deles, eles oferecem, além da acomodação, comida. Eles oferecem desconto ou no bar que eles têm, ou em parceiros que eles têm próximos. Eles te oferecem bike. Tem lugar que te oferece aula de yoga, porque eles têm aula de yoga de graça. Então, assim, tem muita coisa, gente. Se vocês começarem a pesquisar, vocês falam, gente, eu quero ir amanhã. Porque é muito mais fácil do que todo mundo imagina. E hoje tu usa bastante Worldpackers para fazer essas trocas? Sim, eu usei. Aí, assim, foi muito de quando eu tava indo, quanto tempo eu tava disposta a ficar, porque já tem lugar que eles têm mínimo de estadia. E eu usei aqui no Havaí, era para eu ter usado, mas acabou que eu conheci o meu amigo que me introduziu para a dona. Mas eles têm, todos os nossos outros voluntários que estão com a gente sempre usam Worldpackers, ela sempre procura por lá. Porque é uma fonte confiável, né? Existe um currículo que você tem que colocar. É um trabalho, gente. É um trabalho que, ao invés de você ser pago em dinheiro, você vai ganhar sua acomodação e muitas outras coisas. Então, eu sempre usei, e para mim é a chave. É a galera que quer ir
começa a procurar, começa a fazer pesquisa, já deixar guardadinho, que na hora que vocês resolverem isso, vocês já têm uma boa noção de onde vocês podem ir, o que vocês podem fazer. Sim, essas são ajustes que a gente faz para poder muitas vezes viabilizar, né? Porque talvez para sair, ficar um ano bancando absolutamente tudo em dólar, em euro, em outras moedas que valem mais que a nossa, às vezes isso inviabiliza o sonho de alguém, né? Então é bom que a galera sabe agora que tem possibilidade de fazer ajustes, então que é possível aliviar e não precisar sair com tanto dinheiro assim. Talvez não tanto como o teu amigo que saiu com $700. Eu, por exemplo, jamais faria isso. Eu teria que ter um range bem maior ali de valor para me sentir segura, mas é a forma como eu funciono, né? Que nem tu falou, tu também precisava de um pouco mais de planejamento, e aí vai de cada um. Mas tem a possibilidade da gente desenrolar essas coisas ao longo do caminho, né? Mas eu vou ler um pouquinho os comentários antes de eu seguir aqui, porque eu vi que já rolaram vários pra gente não deixar eles tão para trás e depois a gente continua aqui. Deixa eu ver, foram muitos. Combinado. Doutor Felipe, chama desespero aí, galera. Quem tá aí na pandemia quer começar a viajar logo, acreditem, tem jeito, a gente tem testemunho aqui. Aqui, um dos comentários foi, na hora que tu estava falando que a gente encontra pessoas muito boas no caminho, né? Eu não sei se é uma das meninas ou dos meninos, porque eu não consigo, não dá para, pelo nome ele não dá para entender, mas falou que a gente sempre encontra anjos, né? E eu gosto de falar que na vida a gente sempre encontra anjos, quando a gente está aberto, disponível e na good vibe, os anjos sempre aparecem. A Rose falou, sempre, a gente sempre encontra pessoas legais. A Cláudia perguntou, Cláudia é minha aluna querida. A dúvida dela é na parte da documentação, permanência de turista, estudante, trabalho, enfim. Por exemplo, na Europa são 90 dias, sem a gente precisar de visto, né? Quais as tuas dicas para isso? Galera, isso daí, excelente pergunta, porque isso daí fez também parte do meu planejamento, das minhas pesquisas quando eu decidi viajar, quanto tempo que eu posso ficar? Então, assim, a Europa, eu me limitei aos 3 meses, lembrando que tem países que fazem parte do tratado que são 90 dias. Fora desses países, que aí, gente, vale a dica de ouro pra galera, tem países na Europa que não estão nesse tratado. Então, você pode fazer o grupo dos países que você tem o prazo para ficar lá dentro. Depois, deu os 90 dias, você começa a listinha dos outros lugares. Que você pode ter mais tempo pode ter muito mais tempo na Europa do que você imagina. Mas a questão de trabalho, o voluntariado, ele não é um trabalho remunerado. Então, por exemplo, a Austrália, eles liberam, porque não tem problema nenhum você fazer o voluntariado. Inclusive, você pode colocar isso quando você for pedir seu visto. Europa também. Na Europa eu não trabalhei porque eu tinha muitos amigos lá, então eu acabei ficando na casa de amigos o tempo todo. Mas você pode fazer voluntariado porque não precisa ter visto de trabalho. Você pode ir com seu visto de turista também. E nos Estados Unidos também. Então você vem para todos os lugares, você pode ir com seu visto de turista e aí você pode fazer o voluntariado. O que é legal para a galera que tem uma questão, é um pouquinho mais reservado, tem um pouquinho mais de medo, gosta de planejar, eu particularmente indicaria para os vistos, principalmente mais complicadinhos, que você precisa estar na embaixada, às vezes, por exemplo, Estados Unidos, você precisa fazer entrevista, façam tudo antes de viajar. Então, assim, eu já tinha os meus vistos para a maioria dos lugares, com exceção da Austrália, que eu apliquei 20 dias antes de ir, foi na sorte. Eu recebi minha confirmação, assim, pegando o meu avião, saindo de Hong Kong. Então, assim, foi na sorte mesmo que eu consegui ir. Mas eu coloquei na minha que eu tava assim, ok, se não der, vou para outro lugar. Mas eu faria antes. Então, assim, eu acho que é uma dica que vale, que fica aí pra galera. Porque é um ponto, assim, que realmente pode melar a sua viagem. Então, não vai sem ter isso organizado, ou pelo menos ter uma ideia do que você precisa, porque tem lugares que precisa de documentos que você não carrega com você. Gente, quem carrega
certidão de nascimento na viagem. Então, assim, tem coisas que você não consegue. E até você pedir para alguém mandar para você, isso pode ser extraviado, enfim. Não contem com isso, sabe? Muito Tem bom. uma coisa aqui que uma pessoa falou que eu vou até comentar aqui sobre Uhum. limite de idade. Tem alguns lugares que eles têm a questão de limite de idade, tá? Mas isso daí depende do lugar que você está aplicando e isso vai ser falado na hora que você vê o anúncio no Worldpackers, eles vão falar. Ah, eu tenho um range de idade de 26 a 35. Ah, a pessoa não pode ser do mesmo país, ela tem que ser de um país X. Ou a pessoa tem que falar, tem mínimo de inglês e tem o básico de espanhol. Tem um lugar que eles pedem. Então, assim, é um trabalho, gente. Assim, você está aplicando para uma vaga de trabalho. Sim. E outra coisa, gente, que às vezes a gente esquece como uma possibilidade, porque a gente não está tão acostumado, é uma coisa que está se abrindo no Brasil, é o trabalho remoto. Né? Agora, com a pandemia, isso foi uma coisa que se intensificou. Tem várias empresas, inclusive aqui no Brasil, que oficializaram esse formato de trabalho. Eu mesma tenho uma amiga que mudou o contrato dela para 100% remoto. Ela trabalha numa empresa de Joinville e hoje ela está no Rio de Janeiro, passando umas semanas no Rio de Janeiro, trabalhando lá e saindo, aproveitando, porque ela tem essa liberdade geográfica. Então, esse também é um dos caminhos, né? Para quem não quer, para quem não se sente seguro com esse outro formato, pode buscar isso. Então, eu vou fazer uma transição para o trabalho 100% remoto. Quem sabe, para quem tem um bom inglês, já buscar um trabalho que pague em dólar ou que pague em euro, que daí é o melhor cenário de todos, porque daí vai valer mais o dinheiro. E aí poder entrar nesse, que na verdade não vai daí nem ser um sabático, né? Vai ser daí um nomadismo digital mesmo, que a pessoa se tornar nômade. E aí a lógica do visto é exatamente a mesma, pode só aproveitar o visto de turismo e aí trocar de lugares, ou dependendo da situação, até tentar um visto um pouco mais longo, né? Que aí precisa ser estudado para cada país específico. Mas dá para usar a mesma lógica. Então tem essa possibilidade também. Com certeza. Gente, Nômade Digital é maravilhoso. Para quem tem essa opção, é incrível, porque você não precisa. A parte de desapego do trabalho é uma coisa que eu escuto muito, viu, Bruna? A galera fala assim: não, mas eu não quero pedir demissão. Eu tô bem, sabe? Eu só queria ter um tempo para viajar, mas eu gosto, eu quero continuar no meu trabalho, sabe? Então, assim, ainda mais, gente, agora com o Covid isso abriu muito as portas. E assim, eu vejo que a oportunidade da galera usar isso em prol de tirar um sabático é agora, assim, eu vejo que as portas, elas se abriram por completo, sabe? Sim, total. O povo abriu a visão para isso, né? A Thaís Muito. está perguntando aqui se tem como fazer ano sabático em uma faculdade. Olha, Thaís, vou tentar responder por mim, se a Mayara souber de mais alguma coisa. Eu acho que é muito mais uma questão de tu trancar a tua faculdade para poder fazer isso. Então, tu vai ter que se organizar das outras coisas para te poder sair em viagem, ter o dinheiro, ou, né, trocar as coisas por trabalho, enfim, e trancar a tua faculdade. Não tem mistério, eu acho, nesse quesito, né? Eu tive algumas pessoas que já me perguntaram disso, assim, pessoas queridas próximas de mim, falaram, poxa, Mayara, eu tô terminando minha faculdade, eu queria muito ir. Eu, assim, isso é uma decisão muito pessoal, porque assim, poxa, você tem mais 6 meses só para você terminar a faculdade. Termina Sim. e depois vai. Eu estava terminando meu MBA na época e eu tinha 2 matérias que eu tinha que fazer, mas eu estava louca para ir e eu falei assim, pô, eu tenho 2 matérias, não vou conseguir fazer antes de ir, eu vou tentar fazer online. E aí eu acabei conseguindo fazer online depois, quando eu já estava aqui no Havaí. Então, assim, é muito mais o que você está querendo, o que você precisa. Eu acho que vale a pena você ponderar, sabe? Eu, no momento, eu tinha muito uma questão pessoal e vamos falar de saúde, né? Saúde mental, saúde física, psicológica, que eu falei assim, eu preciso cuidar de mim. E isso vai ser importante para mim, entendeu?
além do ponto financeiro e do pensar na rota, tem algum outro ponto no planejamento de um sabático que tu considera crítico, que tu tem alguma dica, assim, uma dica de ouro para dar pro pessoal? Gente, eu acho que os pontos que eu sempre refleti muito, assim, desde que eu comecei e depois de um ano de viagem, assim, é difícil estar longe de casa, estar longe da família, dói às vezes, sabe? Assim, tem dia que é uma dorzinha gostosa, que você fala, olha, eu amo todo mundo, tô morrendo de saudade, mas assim, eu quero que eles venham, sabe? Mas tem dia que é difícil, tem dia que dói, assim, tá longe de casa, da minha cachorrinha, da minha família, sabe? De todo mundo, isso é uma coisa que você vai ter que se preparar, porque tem dias que você vai estar viajando. Então, assim, vem e vai várias pessoas, vários amigos queridos vêm, juntam e acabam viajando um tempo com você que, assim, é a maior demonstração de amor, assim, as pessoas vêm, não, vou passar uma semana contigo, assim, os meus amigos gringos, meus amigos do Brasil maravilhosos que me encontraram na viagem. Mas, assim, é uma coisa foi é um desafio para mim grande, sabe? É que hoje eu vejo a minha saudade de casa de uma forma gostosa. Isso passou já de ser um incômodo e é uma coisa Uhum. gostosa. Sinto falta. Muita gente me pergunta: você não sente falta de casa? Você não tem assim, esse apego? Eu falo: tenho, gente, tenho. Tenho apego à minha casa, tenho apego à minha família, amo e falo com eles todos os dias. Os meus melhores amigos também, assim, se não todos os dias, pelo menos uma vez por semana. Eu tô com eles da minha forma, mas eu sempre tô com eles. Uhum. Mas eu mudei o meu sentimento de saudade. E para as mulheres, para a mulherada, mochileira ou não mochileira, é, existe o desafio de você. Brasileira é forte, brasileira é esperta, brasileiros, todos nós somos muito. A gente é desprendido, a gente consegue, a gente se Agilizado, né? conversa, a gente se acha, a gente não tem vergonha. Então, assim, é um negócio que faz a nossa viagem ser 60 mil vezes mais tranquila. Mas para mulherada é um negócio que você tem que. Você tem, às vezes, é diferente, porque você não sabe a forma que os homens ou as pessoas interagem, ou elas têm essa, né, vou falar, essa barreira. Então, assim, foi uma coisa que, até eu entender, como eu tinha muitos amigos de fora, eu consegui entender e pegar muito mais fácil. Mas é uma coisa que para mulherada também, assim, eu sei que falou, poxa, eu sou mulher, mas eu vou viajar sozinha, não é perigoso? A gente é esperta. A gente sabe quando o negócio, quando a situação é perigosa, quando você não deve fazer isso, ou você pode procurar uma opção mais segura. Então, assim, acaba que é um desafio, porque isso me demandou mais tempo, sabe, Bruna? Uhum. Às vezes de deixar, pô, vou pesquisar, tipo, chegar meia-noite em qualquer lugar. Não, eu Uhum. não faria isso, entendeu? Então, assim, isso me demandou mais tempo para organizar as minhas coisas. Então, para mim, foi uma barreira que tranquilamente eu consegui passar porque eu amo viajar sozinha, mas é uma coisa que a mulherada tem que ficar ligada. Sim. Os detalhes do planejamento, a gente pesquisar algumas coisas talvez com um pouco mais a fundo do que um homem talvez precisasse pesquisar, já vai nos ajudar a ter bem isso que tu falou, essa noção. Se para aquela região onde eu tô indo é seguro, então se é seguro eu chegar naquele hostel mais tarde ou não, ou tem que pegar um deslocamento onde eu vou chegar de dia, porque é melhor chegar de dia. Então são detalhes que a gente vai aprendendo. Só que como é uma viagem de longo prazo, tem muita coisa também que a gente não precisa sair daqui sabendo, precisa sair daqui sabendo para o começo da viagem. E aí é um processo de planejamento constante, né? A gente está sempre buscando o próximo passo, o próximo destino, né? Bruna, você falou um negócio assim, gente, por favor, coloca isso na cabeça. Você não vai sair com a sua viagem pronta. Ela vai mudar. Vão ter coisas que você vai descobrir ao longo do caminho. Tem coisas que elas vão. Você precisa ser flexível. Você imagina você viajar um ano com tudo.
por hora, por dia, tudo montadinho, as coisas não funcionam assim, a vida não funciona assim. Então, assim, se você tá indo para uma viagem, para você relaxar. Então, assim, apesar de você querer conhecer muitas coisas, coloque na sua cabeça, você está fazendo uma viagem de longo prazo. Você não está fazendo uma viagem de 10, 15 dias que você precisa ficar 24 horas aproveitando, que você precisa gastar todo o dinheiro porque você tem que ir embora amanhã. Não. Então, assim, essas coisas vão mudando. Então, assim, você tem que ser flexível e os detalhes menores, eles vão, você vai conhecendo pessoas, você vai descobrir que o destino A que você queria ir, não compensa você ir lá, você gastar uma puta de uma grama, você gastar um monte de dinheiro, e na verdade não compensa. Então, você acaba indo para um destino B. Então, assim, isso tudo, você tem que abrir seu coração. Isso faz parte, isso, você vai ver o tanto que as coisas vão fluir cada vez mais. A Thelma perguntou quais que são os teus principais medos. Acho que tu acabou comentando um pouco quando tu estava falando da saudade da família, das preocupações por ser mulher, mas tem mais alguma coisa que tu sentiu medo antes de ir, ou que tu sente em algum momento na viagem? Olha, eu acho que medo não. Medo, eu consegui me virar muito bem em situações que exigiram um pouco mais de mim, assim, de coragem. Mas, honestamente, gente, eu nunca me coloquei em nenhuma situação de perigo, assim, sabe? Eu sei os meus limites. Se eu tive. Eu acho que até a questão do inglês que eu vi alguém comentando aí, se você, às vezes, em algum momento não se sente confortável, dá uma pesquisada, sabe? Eu fui em vários países que eu não sabia como falar oi na língua. Então, assim, você tem seu inglês, mas você não sabe se todo mundo vai falar inglês contigo, entendeu? Então, assim, você se prepara, você pesquisa, você se organiza de uma forma que você não se coloca em nenhuma situação que te deixe em risco, que te deixe em perigo, sabe? Então, assim, acho que medo não. Medo eu não tive, e eu acho que isso é muito nosso, brasileira, guerreira, assim, que a gente não tem esse problema, sabe? A gente vai com a cara e com a coragem. A Luciene tá aqui falando que ela acha que te viu num programa de TV no Oriente e que você estava dando aula de inglês em troca de hospedagem. Era você, Mayara? Ixi, não era não. Queria, viu? Eu fiquei um tempo na Ásia, eu fiquei até pensando nisso. Ó, galera que gosta de dar aula de inglês é uma boa, viu? Porque lá a galera ama, eles amam turistas, eles amam principalmente brasileiros. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem disso, o mundo ama brasileiro. Não teve nenhum lugar, falando aí questão de preconceito, a galera é enlouquecida com brasileiros. Eles amam. A gente tem uma reputação muito boa de pessoas trabalhadoras, de pessoas extremamente carismáticas e que gostam de estar junto com as pessoas. A gente traz alegria pro lugar. E isso daí é muito gostoso de você ver. Era uma coisa que eu não sabia que era tão intenso, sabe? Eles amam, eles são doidos, assim, eles amam os brasileiros. E eu acho que isso daí foi bem bacana. Galera brasileira que quiser fazer isso, dar aula de inglês pra fora, eles vão amar. Mas não era eu, não. Infelizmente. Não, e também já é uma dica de forma de ganhar dinheiro, né? Fazendo aula de inglês. Tanto para quem aqui do Brasil já pode fazer uma listinha de alunos, já sair daqui com alunos daqui e ao longo da viagem vai conquistando outros alunos que te paguem na moeda local, por exemplo. Então vai. E a gente galera, vai ficando bem pra falar, a gente vai ficando safa, né? Vai com a cara e com a coragem. E uma dica também, se você, vamos supor, você está planejando começar seu sabático daqui a um ano, dá uma olhada na lista das coisas. Isso aí é uma dica que eu acho que é bem bacana para todo mundo. Se tem os lugares que vocês querem ir com alguma coisa, algum serviço ou alguma especialidade que você não tem e que você quer muito, que às vezes você vê com frequência em vários lugares que eles estão pedindo, por que não aprender? Pega esse ano, aprende a falar inglês bem, ou aprende a ser bartender, sabe? Faz um cursinho básico de bartender.
Tenho. E vai, sabe? Você vai e coloca isso no teu currículo e fala assim, não, eu sei. Ó, você precisa o quê? Você precisa de um recepcionista? Sei. Você precisa de um barista? Sei. Sabe? E coloca isso assim, abre as portas para você. Total. A Thelma perguntou qual que foi o lugar mais inesquecível que você conheceu. Ó, essa daí gera muita confusão, viu? A galera fica muito chocada. Mas para mim, meus dois lugares preferidos do coração é a Índia e o Havaí. E eles são completamente diferentes. E cada um tem seu. É até meio injusto, porque assim, eu conheci muito lugar maravilhoso, gente, assim, muito mesmo. Mas a Índia e o Havaí tem um lugar especial no meu coração que não tem condição. Todo mundo que visita a Índia fala sobre isso, assim, o quanto a Índia ganha o coração das pessoas porque por ser um lugar muito especial, né? Eu acho que o Havaí É, também tem isso, não sei, é um ar especial, uma coisa especial, assim, então acho que ajuda a conquistar o tem. coração. Tem, e assim, tem coisas, gente, que assim, isso daí é da minha listinha pessoal, mas assim, eu trouxe pessoas, tá aí a Nath, ó, linda. Conheci ela na viagem, conheci ela aqui no Havaí. Minha irmã, meu amor da vida, o Felipe também, conheci ele em Israel. São pessoas, gente, que tornaram assim, que eu não fico sem. Virou parte da minha família, sabe? Assim, são pessoas extremamente queridas, irmãos. E que, tipo, essa viagem o sabático me proporcionou até. Então, assim, isso daí não tem condição. A Índia foi especial por uma questão de espiritualidade, assim. Eu fui Uhum. sozinha, foi uma coisa intensa e só minha, assim. Foi maravilhoso ter. E o Havaí é o Havaí. E eu conheci pessoas maravilhosas aqui, assim, pra vida, sabe? Então, não tem como não Encon- gostar. Encontrou até um amor no Havaí, né? Gente, encontrei até um amor no Havaí. Para o pessoal que tá solteiro, olha quanta possibilidade neste mundo. Venham de coração aberto, meninas e meninos, porque você nunca sabe o que a viagem vai te reservar. A Renata perguntou se teve algum lugar que te gerou um impacto cultural muito forte, por ser muito diferente do Brasil. Ó, a Índia, a Índia. Acho que a Ásia, de forma geral, é bem assim, fora da caixinha pra gente. É uma coisa muito interessante. Mas a Índia, eu acho que eu tinha uma conexão muito grande que eu queria por conta da yoga. é, Acho que de toda a cultura que eles têm de cores e sabores e espiritualidade, isso para mim foi muito intenso. Então, assim, lá eu aprendi muitas coisas, mas Israel foi um lugar extremamente especial, principalmente no sentido de aprender sobre as religiões, aprender sobre uma cultura tão bonita e que eu não tinha ideia e que eu descobri que é uma coisa maravilhosa. As pessoas são incríveis, extremamente receptivas, principalmente com brasileiros. Eles são loucos com brasileiros. O povo ama a gente. A Cláudia perguntou. Galera, eu tô aqui já nas perguntas, porque eu acho que de modo geral a gente explorou os principais tópicos, então a gente pode entrar nas perguntas, depois a Mai vai contar umas histórias pra gente. A Cláudia perguntou qual lugar ou região que você teve mais dificuldade. Olha, eu posso falar que o Egito foi um país que foi um lugar que, para mim, me desafiou muito. Eu, particularmente, é um lugar que eu não indico para mulherada ir sozinha. Uhum. Eu fui com o meu pai e eu tive várias propostas deles quererem me trocar por um camelo, tá, gente? É de rir. Isso daí é o tipo de coisa que você vai acontecer na sua vida. Mas é um país, assim, que eu fiquei com guia 24 horas praticamente. Os poucos momentos que eu tive sozinha, eu não me sentia confortável. Como mulher, eu sempre estava. E isso daí é outra dica pra galera. Pesquisa para os lugares que vocês vão, por exemplo, Índia, alguns países, principalmente de Oriente Médio, existe um código de vestimenta, Uhum. gente, que assim, brasileiro, a gente gosta de usar short, de blusinha curtinha, é isso aí que a gente ama.
Não dá. Não dá. As pessoas. Existe uma coisa. Você vai ser ofensiva à cultura das pessoas. Então, assim, isso é importante você pesquisar e eu fiz questão. Por isso que eu não tive problema nenhum na Índia. Sempre a questão dos ombros e do tornozelo, para eles, é muito sagrado. Então, assim, isso é a parte sexy. Então, você não mostra seus ombros, você só anda de calça comprida para não mostrar, porque isso você está revelando a parte sensual para os homens. Então, é isso que vai fazer eles, às vezes, serem desrespeitosos com você. Então, eu não tive problema nenhum. Mas eu vi muita mulher, principalmente gringa, né, que não era do Brasil, interessante isso até, que tava de shortinho curto. Eu falo, pô, assim, é até desrespeito com a cultura, sabe? Então, e no Egito, mesmo usando roupas compridas, enfim, eu senti um pouco, assim, ainda meio invasivo a questão deles de venda e de respeito com as mulheres. E não é um lugar, principalmente Cairo, que é imenso, não dá para você ficar sem um guia. E o guia que eu fui era um guia brasileiro. Não, era um guia egípcio, mas ele falava português, por conta do meu pai. Então, foi assim, uma mão na roda, e aí eu recomendo. Então, assim, é legal vocês darem uma olhada dependendo dos lugares que vocês forem. Isso foi um desafio para mim, foi um lugar que eu me senti mais... Não sei se eu voltaria, assim, eu só voltaria se fosse com guia de novo. Isso é muito bom tu falar pra gente, por mais que a gente tenha muito a viagem independente, né? Isso é também uma coisa muito que eu falo aqui no Fórmula, que eu ensino para as pessoas, mas eu também sempre falo, já fiz lives, já fiz vídeos sobre esse assunto. A gente tem que saber identificar quando a gente precisa contratar uma pessoa, quando a gente precisa ter isso. Então a pesquisa vai nos mostrar. Então, quando a gente vai pesquisando a fundo, a gente entende que, por exemplo, para o Egito, não dá para ir sozinho. E tem uma amiga desse mundo de viagens, a Camila, do Mentes Viajantes, que tem um perfil bem grande de viagem. Ela conta umas histórias do Egito. Acho que ela já foi uma ou duas vezes. E ela fala disso, assim, que é um ambiente hostil pra gente. Mesmo tendo com um homem junto, mesmo tudo isso é ainda um ambiente, assim, que tu fica receoso. Então não tem como fazer sozinho, né? Não tem como estar sozinho. É um risco desnecessário. Mas aí eu acho que o que vale pesquisar, Bruno, é o seguinte. Pesquisem, mas pesquisem mesmo, assim, eu não tô falando de highlights, de, fulano... Não. Gente, Índia, todo mundo me falou um monte de coisas, né, de tudo que eu imaginar, mas eu pesquisei e eu descobri o que realmente era verdade, sabe, assim, o que eu fico triste, por exemplo, em Israel, muita gente tinha me falado tanta coisa ruim, e assim, eu escutei tanta coisa ruim antes de ir, eu podia andar 2 horas da manhã sozinha, que não tinha problema nenhum, entendeu? Então, assim, façam uma pesquisa de verdade em lugares, em sites confiáveis. Falem com as pessoas, sabe? Se você conhecer um local, se você conhecer gente que já foi pra lá, conversa com essas pessoas. Gente, quantas vezes eu abri blog e eu perguntei para as pessoas que viajaram, eu falei assim, me conta, me fala disso, para eu entender. Que a pessoa foi, ela vai me dar a percepção dela, mas ela foi. É diferente, entendeu? Então, eu acho que isso me ajudou muito a realmente entender, assim, o perfil dos lugares que eu estava indo, o que eu tinha que esperar, como eu tinha que me preparar para ir para a viagem, entendeu? Entendi. Você quer contar algumas histórias pra gente? Que eu acho que eu matei aqui as perguntas principais e qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida, vai mandando que depois a gente responde. Que eu sei que a Mayara tem muita história. Nossa, tem umas que eu acho que a minha mãe deve estar aí na live, que ela vai ficar brava comigo se ela souber, Bruna. Filtra aí, filtra aí. Brava não, ela vai ficar desesperada. Não, tô brincando, gente. Mas assim, eu acho que as histórias mais engraçadas que eu tive, assim, principalmente na Europa, acho que a Europa foi uma das piores. Olha pra você ver. Europa, que é o país mais tranquilo, mais não, a gente não tem problema nenhum, vai ser tranquila, né? Foi onde eu tive um dos maiores perrengues que você pode imaginar. E assim, eu acho que o que é engraçado e que a gente fala, a gente tem que pesquisar, vamos ficar tranquila, né? Vai dar tudo certo, abre seu coração. Eu acho que tem que ser assim, gente, mas eu acho que eu dei uma abusada no começo, sabe? Porque eu tinha muito amigo lá. E assim, eu tive muito problema, no final das contas, eu acho que eu tava com
como é que eles falam? Tipo, má sorte mesmo, assim, com não sei, alguém colocou um feitiço, uma coisa que eu tive problema com todos os transportes que eu peguei na Europa. De transporte atrasar e eu ter que virar à noite sem lugar para ir embora, porque, tipo, eu não tinha grana pra... Não é que eu não tinha grana, assim, era muito caro, então, para poder sair do lugar. Então, teve uma história que eu acabei dormindo na rodoviária, gente. Eu tava em Dubrovnik. E isso daí, os meus amigos queridos presenciaram porque eu fiz live com todo mundo na época que eu não queria dormir, que eu tava com medo. Eu estava indo da Croácia para Grécia, que se vocês olharem no mapa, é longe. É longe, mas eu falei, tenho o tempo todo do mundo, vou tranquilo, eu vou de ônibus. E eu tinha um horário X para chegar, porque eu tinha que pegar um ferry, eu ia pegar um barco que ia me levar para outra ilha na Grécia. Então fui eu me organizar, estava em Dubrovnik, fui pegar um ônibus. Só que não tinha ônibus direto para eu fazer, ou tipo com uma parada. Eu tinha que pegar um ônibus e ir para uma cidade X, no meio do nada. E nessa cidade X, eu ia ter que conversar com o pessoal, porque eles não podiam vender a passagem para mim, que já era um outro país, para ver, para comprar a minha outra passagem. Então, assim, eu fui na sorte. Entretanto, o meu ônibus que ia sair de Dubrovnik só saía 12 horas depois. Mas não dava tempo, já era fim de tarde, não dava tempo para eu fazer nada na cidade. Dubrovnik, por conta do seriado, ficou muito, muito caro. Então, assim, tudo é muito caro. Transporte é caro, comida é caro, tudo lá é impossível para você passar um dia. Eu falei, eu não tô afim, eu já fui para outros lugares da Croácia que são muito mais bonitos, que eu realmente queria conhecer. Vou ficar aqui na rodoviária. O que eu não contava era que a salinha que eles tinham de espera fechava. Ela fechava às 11 horas da noite e só me abria às 4 horas da manhã. O que a pessoa foi fazer? Não tinha hotel, nenhum hotel disponível perto. Eu ia ter que pegar um Uber. Eu fiquei com medo de pegar Uber e passar, né, ficar pior ainda e ter que gastar dinheiro para ficar 3 horas no hotel, no hostel. Falei, quer saber? Vou ficar aqui. E fiquei lá, me coloquei, eu montei, tipo, minha caminha, e era do lado de fora, gente, assim, não tinha nada, assim, era tipo uma rua, escuro, só com uma lanterna, uma luzinha, assim, com ônibus que eu não sabia se ia chegar, qualquer um podia passar lá. Mas eu falei assim, ó, vou pesquisar aqui, conversei com o pessoal, e falei, ó, é tranquilo, a gente vai, tinha um grupo esperando, eles falaram, ó, a gente vai pegar um ônibus, sei lá, daqui umas 2 horas, e daqui 2 horas eu sei que tem um outro ônibus chegando, então, assim, ia ter gente, eu não ia ficar muito tempo sozinha. Então fui eu, fiz live com a minha mãe, fiz live com todo mundo, mostrando eu com a minha caixa de pizza, que foi a coisa mais barata que eu achei para comprar naquela época, com o meu mochilão, meu travesseirinho, e sentada lá passando 12 horas na rodoviária para não ter que me pagar, sei lá, 200 euros na época, que por 4 horas, 5 horas só que eu ia ter num hostel, num hotel. Então, assim, gente, foram coisas que eu coloquei, me dispus a fazer. Não sei se eu faria de novo, mas foi uma. Não tive problema nenhum. Conheci pessoas super bacanas nesse meio do caminho, né? Nessas horas que eu fiquei lá. Acabou que ainda rolou ainda mais 24 horas ainda em outros países que eu acabei tendo que fazer e parar por conta de pegar ônibus. Perdi meu ferry. Tive que pegar outro ferry para ir para Grécia, remarcar, e aí foram mais 12 horas em Atenas que eu tive que ficar no meio da loucura. Mas deu tudo certo, cheguei na Grécia, foi maravilhoso, aproveitei 2 semanas incríveis lá, rodando de vanzinha com os amigos, e foi ótimo. Mas é aquela história, né, Bruna? Você passa umas coisas que eu não sei se hoje eu passaria por isso, assim. Na época eu falei assim, pô, tá tranquilo, vou ficar aqui, não tem problema. Eu avaliei a questão de ser seguro ou não, e a questão também de preço que eu ia pagar. Eu falei, não, acabei ficando lá, sabe? Mas acho que é muito... A gente se permite passar uma vez e aí talvez depois que passa aquela experiência que tu pensa, não vou sentir essa sensação de novo, esse medo de novo, né? Mas a primeira vez acontece, tem coisas que são bem imprevisíveis, né? Que não tem como
prever. Eu passei um perrengue que nem se compara, mas também foi na Europa e também foi numa rodoviária. Se não me engano, foi em Budapeste. Eu ia de Budapeste para Praga de ônibus também, era barato, ônibus noturno, aquela coisa, muito mais barato que qualquer outro transporte, uma hospedagem a menos, todas aquelas contas. E aí a gente chegou na rodoviária, o ônibus saía, sei lá, tipo 11 da noite, a gente chegou só umas 9 e pouco na rodoviária, já não tinha mais nenhum guichê de empresa aberta, tava tudo já fechado, e tinha algumas pessoas esperando o ônibus, e a gente não conseguia encontrar qual que era a plataforma, o ponto onde a gente tinha que pegar o nosso ônibus, né? Uhum. E aí a gente conversou com uma menina espanhola que estava lá esperando, coitada, ela já estava desesperada, porque ela também não conseguia saber onde era, onde ela tinha que pegar o ônibus dela, e não tinha ninguém para ajudar. E as pessoas lá quase não falam inglês. E aí nisso um moço apareceu e começou a tentar ajudar a gente, assim, mas ele também não falava inglês, mas ele entendia uma e outra palavra. E a gente já tava muito nervoso, porque nós vamos perder o ônibus, e era viagem curtinha, né? Daí era viagem mesmo de férias, então tudo extremamente programado. E aí ele falou, não, tipo, ele conseguiu se comunicar e dizer pra gente, tipo, eu sei onde é que é, vem comigo. A sorte é que ele tinha cara de bonzinho, assim, não tinha cara de doido, não tinha cara de bandido, não tinha cara de nada. E a gente foi atrás dele, morrendo de medo, a minha amiga já tava chorando muito. E aí era assim, tava na rodoviária e tinha que descer uma escadaria, entrar tipo numa galeria. Quando a gente entrou naquela galeria com o moço, aí sim, tava cheio de malaco lá embaixo da galeria, bebendo, fazendo um monte de coisa. E a gente pensando, nossa, vamos morrer em Praga, Budapeste, eu não lembro mais qual era a cidade. E aí, no fim, a gente atravessou aquela galeria com o moço. E aí, do outro lado da galeria, saía numa escada. E aí, quando saía na escada, saía na rua. E o ponto onde o nosso ônibus ia passar era na frente de um bar do outro lado da rodoviária. Ai, gente. É um tipo de coisa que é quase impossível tu descobrir isso antes, assim. Então, a sorte é que ele nos ajudou. E aí, a gente ficou esperando nesse barzinho até o nosso ônibus chegar, assim. Mas é o medo das coisas que vão acontecer, mas faz parte, né? De um lugar que você não entende nada, né? Todos os sinais, o alfabeto deles não dá para entender. Mas você vai fazer o quê? Você vai achar, você imaginar que você ia passar um perrengue desse? Eu passei um perrengue desse mesmo jeito na França, indo da Espanha para a França. Quer dizer, na verdade, eu estava indo da Espanha para Portugal e eu tive que parar na França. Passar a noite, não tinha rodoviária fechar, tive que ir para a estação de trem, ficar lá. E isso tudo aconteceu porque a companhia rodoviária mudou, o ônibus mudou a minha passagem. Eles me avisaram em cima da hora. Aí eu tinha comprado um outro ônibus separado para ir. E aí eu perguntei para o motorista, falei assim, olha, eu preciso ir, pegar esse ônibus nessa hora aqui. Dá tempo? Ele, não, dá tempo tranquilo. Não deu. Eu cheguei 2 horas atrasada. E aí eu cheguei lá, a rodoviária já estava fechando. Eu tive que ir para uma cidadezinha na França que chama Toulouse, que hoje eu conheço uma amiga de lá e eu conto essa história para ela, que é muito engraçada, assim, a coincidência. E aí eu fiquei eles estavam fechando. A mulher, eu chorei para ela, porque assim, eu não sabia o que eu ia fazer. E a minha passagem para remarcar, eu tive que gastar mais $70 para comprar uma outra para não ficar lá. Tipo assim, eu tive que pegar o próximo, não tinha o que fazer na cidade. A cidade é um... E aí eu falei assim, eu preciso pegar o próximo. Ela já tinha fechado, ela não podia nem me vender. Ela falou assim, olha, eu vou abrir aqui. Ela pegou o telefone e olha que francês não fala muito bem inglês. Ela foi extremamente bacana comigo, me ajudou, comprou outra passagem, me organizou tudo. Ela falou assim, ó, agora a gente tem que fechar. E o que eu vou te indicar é para você ir aqui na estação de metrô e ficar lá. Tem uns cantinhos que são tranquilos, você fica lá e vai ter que esperar. E aí eu tive que esperar mais 12 horas para pegar o meu outro ônibus para viajar mais 24 horas para chegar em Portugal. E assim, é os anjinhos que te ajudam, né? Uma pessoa te ferra, né? Um motorista não me ajudou, mas a outra foi um anjo e me ajudou pra caramba e eu consegui. Mas assim, é uns perrengues que você fala, você coloca na sua lista pra você passar? Não, você não vai imaginar que você vai passar isso na sua vida, mas no final das contas foi, gente, é isso aqui, tô na França, vou comer um croissant, vou ser feliz, eu vou esperar meu ônibus, tem mais nada que eu posso fazer.
É o que resta. Deixa eu te fazer aqui, então, uma última pergunta, que a gente já está 1h05 em live. O pessoal perguntou se você pegou seguro saúde, pagou seguro saúde, como é que funcionou ou funciona isso? Ó, para alguns países é necessário, tá? Você não pode entrar. Na Europa, se você não tiver um seguro-saúde, se eu não me engano, acho que é 150, 200 mil euros na sua pólice do seguro, você não pode entrar. Então, assim, isso é requisito básico para você entrar no país. Aí vai uma coisa que nem é a mais adequada. Eu não sabia que eu ia viajar por tanto tempo. Então, o que eu fiz foi, eu tenho um seguro, um outro seguro de vida meu, que não é de viagem, mas que é para grandes doenças ou acontecimentos, inclusive com Covid, ele está cobrindo. Então, assim, eu tenho esse por trás. Tenho o seguro do meu cartão, os meus cartões de crédito têm esse seguro. Agora, o seguro viagem, eu contratei só para Europa. Aí, assim, isso não é o ideal, tá, gente? Eu fiz na época porque eu não tinha dinheiro para contratar e foi uma coisa muito cara. E eu falei assim, pô, vai ter um negócio que eu vou ter que meio que me sacrificar. Mas, não é o ideal. Não, até foi bom a pergunta, porque daí eu já aproveito e comento com o pessoal que tem a possibilidade, quando a gente vai nos sites de seguro mesmo, cotar um seguro mundo, tem essa opção já de que vai cobrir o mundo inteiro. Aí tem que só cuidar, tem que ver se vai ter Estados Unidos na viagem ou não, porque tem uma diferença ali de algumas regrinhas, e aí tem uma diferença de valor quando tem Estados Unidos, quando não tem. Desculpa. E outra coisa que dá para fazer, a gente sempre pode estender o nosso seguro enquanto que a apólice não encerra. Eu posso entrar em contato com a seguradora, né, com a empresa que me vendeu o seguro, e eu posso pedir uma extensão do seguro e, claro, né, pagar essa diferença. Então, o ideal é sair com o seguro, pelo menos sai para o tipo, eu tenho certeza que eu vou ficar no mínimo 6 meses. Compra para esses 6 meses, quando estiver chegando perto, compra para mais X tempo e assim vai seguindo. E existem também alguns seguros saúde para quem é nômade, para quem é viajante de longo prazo. Acaba pesando para a gente igual, porque é em dólar normalmente, né? Então, o dólar estando alto, a gente sente bastante, mas é um ponto importante, né? Que tem que ter, e se Sim. não tiver, você tem que tentar pelo menos se informar se aquele país tem um atendimento público, se cobre atendimento estrangeiro, porque são poucos os lugares que fazem isso, né? E se você precisar, é muito mais caro do que você ter pagado o seguro. Então, assim, isso daí não é nem de longe o aconselhável, galera. Assim, não vale a pena, sabe? Arriscar é uma grana que coloca no teu budget para você poder ter isso, né? Tenta sacrificar outras coisas, mas tenha isso porque vale a pena. Total. Mayara, queres fechar com mais alguma coisa, mais alguma dica pro pessoal pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Pois já contei muito perrengue, dei algumas dicas aí pra galera, mas eu acho que a mensagem final que eu deixo, gente, é que o sabático é muito mais simples do que muita gente imagina, do que a grande maioria pensa, não é esse monstro, tá? Se você abrir seu coração e colocar uma proposta, tá? Coloque em uma proposta, acho que você tem que ter um objetivo. O que você quer? Eu acho que tudo flui, as coisas tem muita gente aí que tem muita informação legal, tem muito mais gente fazendo isso, então isso está crescendo na comunidade, principalmente dos brasileiros, o que ajuda muito a gente ter informação. E é colocar a cara e a coragem, gente, é uma delícia. Você tem o que eu tenho de experiências e amigos novos que eu fiz, e amigos que de estar longe, que eu sei que são queridos e continuam comigo o tempo inteiro, assim, não tem coisa que paga, sabe? Eu acho que eu me coloquei como prioridade e eu não me arrependo nenhum segundo da minha vida do que eu fiz, assim, é uma delícia. Então, coloca, gente, a cara e a coragem, porque brasileiro é foda e a gente sabe colocar a cara no mundo e fazer tudo o que a gente precisa, sabe? Isso daí a gente tira de letra.
Vocês vão ver o tanto que as coisas são mais tranquilas e mais fáceis do que vocês pensam. Adorei a tua frase, que vocês colocou em prioridades, colocou em primeiro lugar. É isso. É Total isso. Mayara, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Foi uma delícia para mim. Tenho certeza que foi para o pessoal, pelos comentários deles aqui. Com certeza foi uma conversa muito boa. Vários detalhes. E, galera, sigam a Mayara. Ela tá no Havaí. Ela tá sempre postando os stories lindos. Ela toma um cafezinho na praia. Ai! Café tá sempre comigo. Aproveitem para viajar um pouquinho com ela, já que a gente não tá podendo viajar muito por aqui, né? A gente vai curtindo quem tá pelo mundão. E a tua mãe aqui? Será que a mamãe é orgulhosa da filha? Depois das suas histórias, eu espero que você ainda seja. Mãe, te amo. A mãe da Mayara é minha aluna do curso e ela fez uma, né? Ela que botou pressão na gente. Faça uma live juntas, faça uma live juntas. Elizabeth, muito obrigada, tá? Por ter botado essa pressão na gente. Foi ótimo, tá bom? Galera, brigadão, tá? Mai, obrigada. Um beijão para todos, uma boa noite. E espero que a gente bata muitos papos ainda. Sim, gente, um beijo grande para todo mundo. Obrigada por ter me convidado, Bruna. E vamos para a próxima. O dia que tiver uma próxima live, estamos aí, sempre dispostos. E que a gente possa se encontrar por esse mundão, né? Pessoalmente. Vem. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Beijo grande.